Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos para a independência aqui no Brasil. Então, na verdade, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a história do Brasil e vamos até o ano acabar, tá? Vamos trabalhar com o processo de independência, depois a gente vai ver o Brasil Império. Bom, assim como na América Espanhola, na verdade, assim como em todo o território da América, não só a espanhola, a gente tem um processo de independência que inicia-se a partir de movimentos de revoltas coloniais. Então, por mais que a gente fale, né, que a expansão napoleônica interferiu diretamente nas independências aqui, de fato interferiu, mas a gente tem que ter em mente que não foi exclusivamente ela a grande causadora da nossa independência. Na verdade, a gente tem que entender que a galera que morava nas colônias, já no caso do Brasil, a gente já estava há quase 300 anos como colônia portuguesa. Então, essa galera já estava se mobilizando em reivindicações porque já estava de saco cheio de ser explorada pela metrópole, né? Então, a gente tem alguns movimentos que não acabaram, não resultaram na nossa independência, porém ajudaram a criar o cenário que vai levar à independência. Bom, a gente vai falar hoje, então, desses movimentos e revoltas aqui no Brasil, que aconteceram no finalzinho do século XVIII, mais ou menos na época da Revolução Francesa, também tiveram influência do Iluminismo, também tiveram influência da independência dos Estados Unidos e da própria Revolução Francesa. E aí a gente tem dois movimentos específicos que a gente vai falar hoje, que é a Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. Bom, gente, vamos começar falando sobre a Conjuração Mineira. Na verdade, a mineira ela é a mais conhecida de todos, né? Então, foi um movimento que aconteceu em Minas Gerais, mais precisamente em São João del Rei, no ano de 1789, que é o mesmo ano da Revolução Francesa. A província de Minas Gerais, como vocês já sabem, a gente já viu aqui, era a província que mais tinha metais preciosos. Então, todo o ciclo do ouro, né, aconteceu ali na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. E, na verdade, a gente viu também, quando a gente falou sobre o ciclo do ouro, como que rolava o controle da coroa portuguesa em cima do que era tirado de ouro aqui. E a gente viu que tinha uma série de impostos que eles tinham que pagar, inclusive a taxa, né, que a gente chamava de o quinto, que era a quinta parte de tudo que fosse tirado aqui do Brasil de ouro tinha que ser enviado para a coroa portuguesa. Bom, a província de Minas Gerais, nessa altura, né, em 1789, ela estava com uma dívida com a coroa portuguesa de 500 quilos de ouro, né, que era resultado desses impostos que não tinham sido pagos, até porque ali no final, nessa época, a gente já está se encaminhando para o fim do ciclo do ouro, porque já está esgotando as jazidas que eles tinham encontrado. Então, começa a aumentar a dívida da província com a coroa. E aí essa cobrança de dívida era feita no dia da derrama, que era um dia estabelecido pela coroa portuguesa, onde deveria ser pago todos os impostos atrasados. Bom, é no dia da derrama, então, que eles se organizam para fazer uma revolta. Né? Quem eram essas pessoas que estavam se revoltando? No caso da Conjuração Mineira, a gente tinha um grupo de homens ricos, né, de influência e também inspirados por ideias iluministas. Então, a grande maioria dos inconfidentes aqui, eles eram de uma classe social um pouco melhor. Muitos tinham contato com tanto de ter ido estudar fora, quanto de ter contato com livros e com ideias iluministas, tá? E essa galera então se mobilizou e preparou uma revolta que deveria acontecer no dia da derrama. Só que o que eles queriam, afinal de contas, com essa revolta, né? A ideia principal era proclamar uma república, ou seja, a independência do Brasil e torná-la uma república, como havia sido feito nos Estados Unidos, em Minas Gerais, e instalar em Vila Rica uma universidade e uma casa da moeda. Também queriam introduzir o serviço militar obrigatório e incentivar manufaturas locais, que era proibido pela coroa portuguesa. Bom, então a ideia era essa. Só que alguns historiadores deles falam que havia discordância entre os integrantes do movimento, porque apesar deles serem de elite, tinha um ou outro que não era tão bem de vida assim, né? Não eram tão da elite e tinham interesses diferentes. Então, por exemplo, a questão do fim da escravidão é algo que se questiona muito. Por que esse movimento não pensou no fim da escravidão? E, na verdade, o que alguns historiadores falam é que alguns membros do movimento defendiam que a escravização deveria acabar. Outros já achavam que não. Lembrando que nos Estados Unidos foi proclamada a República, mas a escravização continuou, né? Bom, o desenrolar da história é que, na verdade, tinha um cara ali no meio que vai ficar famosíssimo, que é o tal do Tiradentes,
que na verdade ele era um alferes, chamado Joaquim José da Silva Xavier, e o Tiradentes, ele era, segundo consta, né, não sabemos se realmente isso é verdade, ele era dos mais fervorosos, assim, pregando a independência do Brasil. E aí, então, o movimento ele acabou sendo traído. O Joaquim Silvério dos Reis, que fazia parte do movimento, denunciou o movimento antes dele acontecer, e aí, com a denúncia, começou a perseguição e a prisão dos envolvidos. Na época, gente, eles prenderam alguns, né, que foram condenados pelo crime de lesa majestade, que era um crime contra a majestade, e por ordem da Maria I, a rainha na época, a maioria foi enviado para o exílio nas colônias portuguesas lá na África, e 2 morreram. Um é o Cláudio Manuel da Costa, que morreu na cadeia. Não se sabe se foi suicídio ou homicídio. Na época falaram que era suicídio, mas muitos acham que ele deve ter sido morto durante o interrogatório. E o Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Ele teve o seu corpo esquartejado e as partes do corpo distribuídas pelos lugares por onde pregou a libertação, especialmente no caminho da Estrada Real, que ligava as cidades, as vilas que tinham jazidas de ouro em Minas Gerais na época. Bom, gente, aqui tem algumas questõezinhas que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Primeiro, só o Tiradentes foi enforcado. Na verdade, o que dizem é que de todos ele era o menos influente, então sobrou para ele pagar a conta da revolta que não era só dele. Então só ele foi condenado à forca. Outra coisa, quem condenou ele à forca, então, pelo crime, teoricamente, foi a rainha Maria I. Só que essa rainha, gente, ela é a mãe de Dom João VI, que a gente vai ver na próxima aula. E o que acontece? Essa mulher, nessa época, ela já era considerada louca. Aqui, entre aspas, tá, gente? Na verdade, ela foi uma pessoa que teve uma série de problemas na vida. Tipo, o marido morreu muito jovem, depois o filho dela morreu. Enfim, ela passou por alguns cenários que não deixou ela muito bem, mentalmente falando, psicologicamente. Possivelmente, tá? Talvez hoje, se isso fosse tratado como uma depressão ou como qualquer outro problema psicológico que a gente possa vir a ter, né? Só que na época ela foi vista como falaram que ela estava ficando louca e aí que ela não tinha mais condições de governar. Inclusive, ela ficou conhecida como Maria a Louca. E aí, quem passa a governar no lugar dela é o príncipe herdeiro, que é o Dom João VI, que fica como príncipe regente, enquanto ela ainda estava viva, mas não podia governar. O fato é que dizem que quando quando saiu a condenação do Tiradentes, ela já estava fora das suas condições para administrar o reino, né, o império. Mas enfim, né? Outra coisa, a criação da imagem do Tiradentes. Vocês com certeza conhecem muito mais a Inconfidência Mineira do que a Conjuração Baiana. Porém, as duas aconteceram na mesma época com histórias bem semelhantes. E eu arrisco a dizer que a Conjuração Baiana, ela foi talvez mais forte no sentido, na intenção de revolucionar o Brasil, né, proclamar a república, acabar com a escravização. Digamos que ela olhava mais para a população mais humilde, enquanto a Inconfidência Mineira foi algo mais elitizado. Mas por que então que o Tiradentes é que fica famoso? Na verdade, depois de muitos anos, na verdade, praticamente um século depois, é que surge a ideia do Tiradentes como Marte da independência. Né? Marte é alguém que morreu por algum propósito, né? E aí, gente, aqui vocês têm uma pintura que foi feita, que é bem famosa na época, dele esquartejado, né? O que a gente pode ver mais ou menos por aqui? Primeiro é o seguinte, quando aconteceu tudo isso, ele foi só mais um cara dentre tantos outros que foram mortos dessa forma por condenação vinda da metrópole. Não foi nenhum caso específico ou especial. Ele foi semelhante a muitos outros. Só que 100 anos depois, o Brasil ele é proclamada república no Brasil, então deixa de ser império e se torna república. Nessa, eles expulsam o Dom Pedro II daqui do Brasil, que era nosso imperador. E quem fez a nossa independência foi o Dom Pedro I e a Leopoldina, a esposa dele. E aí fica aquela questão, né? Eles estavam criando identidades, criando heróis para ser os heróis do Brasil, né? E aí, quando é feita a proclamação da República, eles têm que pensar num novo herói, porque afinal de contas, como é que eles podem considerar o grande herói da independência o filho do cara que acabou de ser expulso aqui do Brasil? E que era português, né? Ou, no caso, Dom Pedro I. Então, eles criam a imagem do Tiradentes, né? Eles resgatam a imagem dele e tornam ele, então, o Marte da independência.
Todas as imagens que a gente tem em pintura, elas foram feitas bem depois, não foram feitas na época, tá? Tem essa aí, tem uma outra que é ele chegando pra... quando ele vai ser enforcado mesmo. Gente, se vocês olharem bem, ele tem algumas semelhanças com algo que muitos conhecem da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então a história é um Marte, né, alguém que morreu pela independência do Brasil, ou seja, morreu por nós. Um cara que foi traído, né, porque no dia anterior, então, a revolta, ela foi denunciada pelo Silvério dos Reis. E olha fisicamente ali como eles fazem referência à imagem de Jesus Cristo que se popularizou, embora a gente saiba que não é a imagem real, né? Enfim, gente, tudo isso foi feito dentro de um planejamento para criar essa imagem de um herói, né? E é por isso que hoje, dia 21 de abril, é feriado de Tiradentes. Ele é tão famoso e ele, na época, foi só mais um entre tantos que tentou lutar. Mas ele foi escolhido depois para ser o nosso grande herói da independência. E aí acontece que, por conta disso, a Inconfidência Mineira também acabou sendo mais conhecida. Na mesma época, 10 anos depois, a gente tem 9 anos depois, na verdade, a gente tem a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia, e também visava proclamar uma república. Só que ela era um pouco diferente da Conjuração Mineira, porque no caso da Baiana, ela contava com rebeldes que, na sua grande maioria, eram de origem mais humilde, então especialmente negros e mestiços. Era uma galera de classe mais baixa, que estava super insatisfeita com a situação que eles viviam, né? Então, naquela época, a cidade de Salvador tinha um bom comércio, tinha 500 engenhos, porém, ela tinha muito contraste social, né? Então, tinha poucas pessoas ricas com esses empreendimentos e muitas pessoas pobres trabalhando. O alimento básico subia muito de preço, além dos impostos que eram abusivos. Então, diante disso, esse grupo se rebelou e afixou em locais públicos algumas ideias contra a metrópole. Que ideias eram essas? Basicamente, eles queriam proclamar a república, como foi feito na França, abrir os portos do Brasil para o livre comércio, lembrando que nesse momento ainda estava em vigor o pacto colonial, desculpa. Então, só quem podia comercializar com o Brasil era Portugal, e isso fazia com que os impostos, com que os valores fossem realmente abusivos, né? Pediu a diminuição de impostos e o aumento dos soldos dos soldados. Aumenta na oferta de alimento, que seria possível, né, especialmente com a abertura dos portos. E o fim do preconceito contra os negros. Eles também falavam, eu não achei no livro de vocês, mas eu lembro de já ter estudado que, na verdade, eles também pregavam pelo fim da escravização. Bom, assim que esses cartazes foram afixados, o governo da Bahia iniciou uma investigação e a prisão de dezenas de pessoas ligadas ao movimento. 4 desses integrantes foram condenados à forca e foram esquartejados, ou seja, na Inconfidência Mineira a gente teve um enforcado e esquartejado, aqui foram 4. E ainda assim, a Inconfidência Mineira acabou se tornando mais famosa do que a Conjuração Baiana, por conta de toda a construção que eu acabei de falar para vocês. Bom, gente, na próxima aula a gente vai ver a continuação, então, desse processo de independência. Beijos!